Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros, tudo bem? Quero saber como é que vão os seus estudos, a sua vida acadêmica, como é que vão as situações, como é que vão os seus planos, os seus projetos. Espero que estejam bem e caminhando sempre. 1, 2, 3. Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros, tudo bem? Quero saber como é que vão seus estudos, como tem sido a sua caminhada estudantil, tudo bem? Na realidade, é muito importante a gente saber que na vida estudantil e até em outras áreas também, nós não podemos ficar muito parados, sabe? A gente precisa sempre se mover e saber tomar decisões. Na realidade, também é importante sabermos que quando nós tomamos algumas decisões, também surgem as consequências inevitáveis, não é verdade? Bom, o que será que o professor está falando comigo hoje? Quero dizer o seguinte para você. Quando eu digo para você que você precisa deixar de ficar parado, eu quero falar da inércia, que é a primeira lei de Newton. E quando eu falo para você se mover, você produzir um movimento, eu quero dizer que você precisa muitas vezes sair da inércia, ou seja, segunda lei de Newton. E quando eu falei com você que quando você toma decisões, surgem consequências, eu estou falando da terceira lei, porque toda ação produz uma reação. Essa é a ideia básica das leis de Newton. Quando nós pensamos nas leis de Newton, é muito importante sabermos, na verdade, que antes, quando a gente estuda o movimento uniformemente variado MV, nós sabemos que os corpos podem ser acelerados. Hoje eu pensaria, por que um corpo é acelerado? Ele é acelerado porque, muito provavelmente, antes que ele produzisse uma aceleração, foi necessário que houvesse uma força. Então eu tenho uma caneta, a caneta tem massa. Se nela eu aplicar uma força, eu produzo nela uma aceleração. A força aplicada numa massa é capaz de produzir uma aceleração. Pois bem, das três leis de Newton, será que as três têm fórmula? Na realidade não, somente a segunda lei de Newton tem fórmula. A primeira lei de Newton, eu deixei escrito aqui para você, V igual a zero ou V igual a CTE. V igual a zero significa velocidade igual a zero. V igual a CTE significa velocidade constante. Então um corpo é inerte e segue a primeira lei de Newton por duas razões. Ou porque se ele está parado, ele tende a ficar parado perpetuamente, como se fosse uma pedra em repouso, ou se ele entrar em movimento, ele pode entrar em movimento perpetuamente. Um corpo em repouso pode permanecer perpetuamente parado, ou se for colocado em movimento, pode entrar e permanecer em movimento perpetuamente. Ou seja, se eu for pensar novamente numa pedra, se por um lado uma pedra parada no solo pode ficar perpetuamente parada, de outro modo, o que poderia acontecer? Essa pedra poderia ser jogada no espaço. Se ela fosse jogada no espaço, assim como ela foi inerte em ficar parada para sempre, ela também pode ser inerte em se mover perpetuamente no espaço. Essa é a ideia da primeira lei, de uma pedra. Por falar em pedra, essa mesma pedra, se ela tem massa, se nela eu aplicar uma força, eu posso produzir-lhe a aceleração. Um objeto de massa qualquer, essa caneta, se essa caneta eu aplicar uma força, eu produzo uma aceleração. Princípio fundamental da dinâmica, PFD. Toda força aplicada numa determinada massa faz com que ela tenha uma aceleração. FR, força resultante, é dada em Newton. M, a massa nessa fórmula só pode ser dada em quilogramas. E o A significa aceleração. A unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Lembra-se da fórmula da aceleração? O movimento uniformemente variado, MUV, tem essas quatro equações do MUV. A ideia da aceleração é mudar a sua velocidade. Ou a velocidade pode se tornar maior, ou a velocidade pode se tornar
menor. Primeira lei, segunda lei, falta a terceira lei. Terceira lei costuma ser chamada de par ação e reação. Toda força que um corpo A aplicar em B em módulo é a mesma força que o B vai aplicar no corpo A. Toda ação produz uma reação. Eu posso ser o corpo A, o quadro pode ser o corpo B. Se eu aplicar uma força no quadro, eu produzi uma ação. O quadro devolve na minha mão uma determinada reação, com o mesmo módulo, com a mesma direção e sentido contrário. O sentido é oposto, por isso nós colocamos as barrinhas que chamamos de módulo. Então, como é que acontece no cotidiano essas três leis de Newton? Imagine, portanto, um trem parado. Se o trem estiver parado, essa mola aqui não precisa estar comprimida e também não precisa estar esticada, porque ele está em repouso. Lei da inércia. Professor, e se ele for colocado com velocidade constante? Lei da inércia de novo. A esfera vinculada ao trem através dessa mola, ela não precisa estar nem esticada e nem comprimida. Porém, imagine se o trem repentinamente acelerar. Se ele acelerar imediatamente, quando um corpo é acelerado, geralmente o corpo é jogado para trás. Se eu me movimentar rapidamente para frente, a caneta vai ser jogada para trás. Ó. Você pode reparar que abruptamente o corpo é jogado para trás. Por exemplo, uma pessoa distraída em pé dentro de um ônibus. Se o ônibus der uma arrancada, o corpo da pessoa tem a sensação de ser jogado para trás. Professor, e se ele andar para frente e de repente parar e frear? Aí essa pessoa distraída tem o corpo sendo jogado para frente. Por quê? Porque se o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, se esse trem parasse de repente ou estivesse reduzindo a sua velocidade, a esfera continuaria em movimento. E aí o que ela ia fazer? Ela ia esmagar, ela iria comprimir a mola. De outro modo, se acelerasse, a esfera seria jogada para trás, entendeu? Por falar em movimento do trem, como isso costuma cair no vestibular? Uma pessoa mandou para o e-mail do canal uma questão que caiu no vestibular da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A questão diz o seguinte, ó. Um trem está se deslocando para a direita sob trilhos retilíneos e horizontais com movimento uniformemente variado em relação à Terra. Ou seja, ele está se deslocando para a direita. Uma esfera metálica que está apoiada no piso horizontal de um dos vagões é mantida em repouso em relação ao vagão por uma mola colocada entre ela e a parede frontal, como ilustra a figura. A mola encontra-se comprimida. Suponha desprezível o atrito entre a esfera e o piso do vagão. Verifique se o trem está se deslocando em relação à Terra com movimento uniformemente acelerado ou retardado, justificando sua resposta. Observe, o texto já dizia que o movimento era uniformemente variado, portanto, ou a velocidade estava aumentando ou a velocidade estava diminuindo. Se ele está se deslocando para a direita, por que ele disse que a mola estava sendo esmagada, comprimida, tendo sua medida esmagada? Porque a esfera está se deslocando para frente. Então, certamente o trem está parando, porque se a condução começa a parar, os corpos no interior continuam em movimento e daí a mola seria esmagada. Então a resposta certa do vestibular, você teria que dizer que a velocidade está diminuindo, portanto o movimento é retardado. Então, diante da sua vida acadêmica, eu espero que você se mantenha forte, se mantenha dedicado, apesar de todos os problemas e obstáculos que possam aparecer na sua vida, tudo bem? Mantenha-se forte, mantenha-se perseverante. Napoleão Bonaparte sempre dizia que a vitória pertence
ao mais perseverante, tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha colaborado com seus estudos. Te desejo um forte abraço e tchau, tchau!